Cheguei para animar a festa! E aí, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Cíntia. A aula de hoje é sobre as Olimpíadas. Vamos lá? Os esportes, eles compõem as Olimpíadas e eles podem ser divididos em individual, que eu pratico sozinho, ou coletivo, que pratico em equipe. E as características dos esportes são que não pode mudar a regra, tem confederação e tem lugar próprio para se praticar. Então, cada esporte no seu lugar, né? A natação na piscina, o basquete na quadra de basquete, o vôlei na quadra de vôlei e assim por diante. Por isso que quem pratica o esporte, ele não precisa saber a língua do outro e eu posso praticar com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, porque as regras são as mesmas, elas não mudam. Então, eu sei o que pode e o que não pode acontecer no esporte. E as Olimpíadas, elas são assim. As pessoas de várias partes do mundo se juntam em um único lugar para praticar o esporte e competir. Mas o que são as Olimpíadas? As Olimpíadas, ou Jogos Olímpicos, são competições de diferentes modalidades esportivas, que são praticadas a cada 4 anos e participam os atletas de todos os continentes do mundo. E as Olimpíadas, elas têm esse nome porque elas se referem a uma cidade lá da Grécia Antiga, chamada Olímpia, onde eram praticados jogos esportivos na trégua de uma guerra e outra. Naquela época também era feita homenagem aos deuses e o deus mais homenageado era o Zeus. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados em Atenas, mais ou menos 1876, faz tempo. Os símbolos das Olimpíadas são os aros, a tocha olímpica, o lema, o hino e o juramento. Os aros são aqueles 5 anéis entrelaçados e as cores, elas foram escolhidas porque elas aparecem muito nas bandeiras das diversas nações que participam dos Jogos. O azul representa a Europa, o amarelo representa a Ásia, o verde representa a Oceania, o preto representa a África e o vermelho as Américas. A tocha olímpica, ela carrega a chama sagrada. Ela anuncia o início dos Jogos e convida o mundo inteiro a celebrar os Jogos em paz. O lema olímpico é Sitius Altius Fortius. É a expressão em grego que fala da postura que os atletas têm que ter nos Jogos Olímpicos para alcançar os seus objetivos. E Sitius Altius Fortius significa o mais rápido, o mais alto e o mais forte. O hino dos Jogos Olímpicos, ou das Olimpíadas, ele é executado toda vez que a bandeira é hasteada. A bandeira são aqueles 5 aros. E o juramento é feito pelos atletas, compromete o atleta a participar de forma honesta, digna, cumprindo as regras e fazendo o melhor possível dentro dos esportes. Esse ano é ano de Olimpíadas e vão acontecer lá no Japão, em Tóquio. Está previsto para 23 de julho a 8 de agosto. E nessas Olimpíadas de Tóquio tem 46 modalidades de esportes. Algumas delas são basquete, tiro com arco, ginástica artística, ginástica rítmica, nado artístico, atletismo, badminton, beisebol, vôlei de praia, boxe, canoagem, ciclismo, saltos ornamentais, hipismo, esgrima, futebol, golfe, handebol, hóquei de grama, judô, karatê, maratona aquática, pentatlo moderno, remo, rugby, vela, tiro, skate, escalada, surf, natação, tênis de mesa, taekwondo, tênis, ginástica de trampolim,
triatlo, vôlei, polo aquático, halterofilismo, luta. Você já conhecia todas essas modalidades esportivas? Qual você ficou mais interessado em assistir? Fique atento nos Jogos Olímpicos de Tóquio e torça para o Brasil conquistar muitas medalhas. E uma curiosidade, você sabe o que faz um esporte ser olímpico? O esporte ele precisa estar regulamentado por uma associação internacional e também tem que ser praticado em alguns continentes, tanto por homens como por mulheres. Nas Olimpíadas tem também os mascotes, que são criaturas inspiradas na natureza ou 100% da imaginação humana. E em Tóquio será a vez dos robôs. Aqui estão algumas imagens dos mascotes que já passaram nas Olimpíadas. O primeiro mascote da história foi o colorido cão Wally, em Munique, em 1972. Depois, em Montreal, em 1976, veio o castor Mickey. Em seguida, em Moscou, em 1980, o urso Misha. Depois, em Los Angeles, em 1984, apareceu a águia Sam. Em Seul, em 1988, veio o tigre Rodori. Em Barcelona, no ano de 1992, veio o cão, o Kobe. Em Atlanta, 1996, veio o Easy, um ser criado que não existe. Em Sydney, pela primeira vez, apareceu 3 mascotes, o ornitorrinco Sid, Cacatua Oli e a Ecdna, parecido com o porco-espinho Millie. Depois, em Atenas, em 2004, veio os irmãos Pebos, de azul, e Atena, de laranja. Em Pequim, em 2008, vieram 5 mascotes, Bei, Jing, Huan, Ying e Ni, e a junção do início dos nomes dos 5 mascotes forma em chinês a frase Bem-vindo a Pequim. Depois, em Londres, em 2012, veio o mascote Wenlock. A criatura foi fabricada com uma das últimas gotas de aço usado na construção do Estádio Olímpico de Londres. Depois, no Rio de Janeiro, em 2016, veio Vinícius, representando a fauna brasileira. E em Tóquio, que era para ser em 2020, mas vai acontecer em 2021, vai vir o Mirai Towa. Mirai significa futuro, Towa, eternidade. E é isso, crianças. Essa foi a aula de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!